aquele vídeo que eu não preparo um roteiro e vou falando aquilo que o Senhor coloca no meu coração para poder compartilhar por aqui. Então, se você clicou nesse vídeo, eu espero que de alguma forma ele faça sentido para você. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu venho trazendo uma reflexão bíblica. Então é um tipo de vídeo que eu não preparo o roteiro e que eu venho falando aquilo que o Senhor coloca no meu coração para poder compartilhar. Então, se você clicou nesse vídeo, eu espero que essa reflexão faça sentido para você. A reflexão é sobre uma leitura que eu fiz hoje, onde fala sobre a servidão dos israelitas, sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. Então fica em Juízes, no capítulo 13. Quando fala de Sansão, muitos já conhecem, já tem ali alguma referência sobre quem foi, sobre o objetivo da história dele também. Na verdade, quando a gente pensa em alguns nomes, alguns protagonistas, a gente percebe que cada um deles tinha já um objetivo, né, na história deles. Então, se a gente fala sobre Davi, sobre Abraão, sobre Jó, sobre o Senhor Jesus, cada um veio já com um objetivo, né, com um propósito. Então, com Sansão também não foi diferente, é uma história grande. No livro de Juízes, nesses próximos capítulos, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história. Tem a parte do casamento, né, de Sansão, a parte da traição também, de Dalila. Mas o que Deus trouxe para poder refletir, está tudo dentro desse texto do capítulo 13. O texto vai começar falando sobre as atitudes, sobre o comportamento dos israelitas. Eles estavam cometendo iniquidades, coisas que desagradavam ao Senhor. E devido a isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus e o castigo deles iria durar 40 anos. Mas nós sabemos que a misericórdia do Senhor é grande, então apesar desse castigo aí de 40 anos, o Senhor já tinha ali uma grande obra para poder fazer também, para poder livrar os israelitas ali dos filisteus. E Deus trouxe para refletir que por mais que tinha ali muitas pessoas, por certo, tinha ali pessoas justas, de bom coração, que não tinham desagradado a Deus, ou que às vezes estavam ali já reconhecendo, né, que erraram e estavam ali pedindo, clamando pela misericórdia do Senhor. Por certo, dentro de tantas pessoas, o Senhor ouviu a oração desses que oravam, que recorriam, que reconheciam, né, os seus erros, e por certo o Senhor ouviu, e certo já era a vontade do Senhor ouvir, né, e atender aquelas orações e libertar aquele povo. E a libertação daquele povo seria através de Sansão. E o Senhor já tinha ali uma obra para poder fazer, então o Senhor quis fazer diferente. O Senhor escolheu ali uma mulher que era estéril, a mulher de Manoé. O Senhor enviou um anjo para poder falar com ela que ela daria à luz. Então era para ela se abster de comer comidas imundas, se abster de bebidas fortes. E aquela mulher se apegou àquela promessa, se apegou àquilo que o anjo falou e foi contar para o seu esposo, foi contar para Manoé. E Manoé também ficou ali feliz, né, com aquela notícia e logo já quis e logo ele já foi também orar, interceder, pedir para o Senhor enviar novamente o anjo, porque eles pensaram, né, mas será que a gente vai ter que ter um cuidado especial? Por quê, né? Nós somos os escolhidos para isso. Por certo, aqui não conta esses detalhes, mas a gente pode ir imaginando, né, as dúvidas, os receios, porque aquela mulher iria gerar sanção por todo o movimento que o Senhor estava fazendo. Então o Senhor enviou novamente o anjo para aquela mulher e Manoé pôde ouvir as mesmas coisas através dele. Ele falou novamente, ele repetiu o que já tinha falado para sua esposa, que era para ela se abster de comidas imundas, de bebidas fortes. Então eles se apegaram àquela promessa, guardaram aquilo. E o Senhor trouxe para refletir sobre a questão da ansiedade. Quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus promete algo para nós, muitas das vezes vem uma ansiedade de ver logo o cumprimento, de viver logo a promessa. E nessa parte nós não vemos aqui um exemplo, uma referência de ter essa ansiedade, né? Aquela mulher, mesmo sendo estéril, ouviu aquela parte e guardou e confiou, né? Aqui a gente não vê um exemplo sobre ficar perguntando todo dia, ficar questionando, mas quando que vai vir essa criança? Quando que eu vou ter? Quando que eu vou abraçar, né, o meu filho? Não, aquela mulher simplesmente guardou. Aqui não conta todos os detalhes, mas a gente pode imaginar dessa forma, que aquela mulher guardou aquela promessa e teve ali o nascimento de Sansão e viveu a promessa. E nos dias de hoje, muitas das vezes ouvimos alguma promessa que o Senhor nos faz, mas por algo que acontece no nosso dia a dia, o Senhor promete num dia e no outro, ou pouco depois, a gente já está ali ansioso, preocupado, querendo viver logo ali a promessa. Nós devemos evitar ter essa ansiedade, nós devemos seguir exemplos como esses que nós já temos aqui, de guardar, de se apegar ali ao que o Senhor prometeu e esperar o cumprimento também. Muitas das vezes nós ouvimos num dia que o Senhor vai fazer, ouvimos a promessa e pensamos que vai ser da noite para o dia, né?
Muitas das vezes, junto com a promessa, já vem ainda um conselho do Senhor para nós não desanimarmos e esforçar para continuar firmes, para poder continuar trabalhando na obra dele, né? E fica mais fixo ali a parte da promessa. E às vezes essas outras partes, esses outros conselhos, nós esquecemos. Às vezes pensamos só no fruto, né? Só na realização. Mas nós não pensamos no trabalho que vamos precisar fazer para poder viver ali o fruto. E quanto mais tempo nós demoramos para poder agir, demoramos para trabalhar, parece que mais distante fica de nós vivermos a promessa. Fica mais distante porque nós vamos dar vida para essa ansiedade, né? Se nós ouvirmos todos os conselhos que o Senhor nos dá e começarmos a pôr em prática, a trabalhar na obra de Deus, ali o tempo vai passar mais rápido, o Senhor vai se agradar de nós e vai cumprir ali as suas promessas. Agora, se nós não começamos a trabalhar, se nós ficamos focados em questionar e saber exatamente quando o Senhor vai cumprir, vamos viver dependentes disso, vamos viver com foco só nisso e vai parecer que está demorando muito tempo. E o Senhor não nos deve nada, Ele não nos deve o direito de saber exatamente quando Ele vai cumprir. Nós temos como base um calendário, mas para o Senhor esse calendário não vale de nada. O Senhor fez essa promessa aí do nascimento aí de Sansão, nós não sabemos se essa mulher ficou esperando ali um ano para depois ficar gestante ou se foi depois de meses, não dá para saber. Quando foi com Ana também, para Ana ficar gestante de Samuel, nós não sabemos de fato quanto tempo ela passou jejuando, quanto tempo ela passou esperando. O Senhor simplesmente atendeu essa oração, o seu pedido, quando foi o tempo certo, quando foi o momento certo. Então vamos pegar isso como base, né? Tentar deixar de lado aí a ansiedade de quando vamos viver a promessa e começar a colocar em prática o que o Senhor também requer de nós. Vamos lembrar que não vai ser só a colheita dos frutos, né? Precisa ter um plantio também, precisamos plantar para depois colher. Não é ao contrário a ordem, né? A ordem é plantar para depois colher. A colheita não pode vir antes, até mesmo para nós darmos mais valor também. Foi outro ponto que o Senhor fez refletir. Se fosse outra mulher que fosse ficar gestante, se eu fosse usar de outra mulher que não fosse estéril, por exemplo, talvez não fosse dar tanto valor. O Senhor poderia enviar o anjo, né? Se a pessoa ali não fosse estéril, talvez não iria acreditar, não iria dar valor, não iria nem obedecer aquele conselho ali. A mãe de Sansão, né, aquela mulher estéril, na condição dela, na condição que ela estava, ela deu muito valor, ela ouviu aquele conselho, guardou aquela promessa, colheu e pôde desfrutar também. Então vamos tentar aprender a guardar aí a promessa, a esperar, a confiar que o Senhor vai cumprir no tempo, no momento certo, assim como o Senhor cumpriu na vida daquele casal, né, na vida daquele povo também. Chegou o tempo de Sansão nascer, o Senhor abençoou e assim o Senhor vai fazer também por nós. No tempo, no momento certo, Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem feito. Então não é necessário que nós ficamos questionando ao Senhor todos os dias, implorando, pedindo, perguntando. Não é necessário dar crédito aos pensamentos que tentem nos fazer desacreditar que o Senhor vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Então que nós tenhamos cada vez mais essa certeza também. Se o Senhor já falou que vai fazer, Ele vai cumprir. Então é isso, foi uma reflexão breve, mas espero que tenha feito sentido para você. Me conta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, para eu continuar trazendo também. Me acompanhe nas redes sociais, não esquece de deixar o like, de compartilhar aí esse vídeo com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo.